Amigos e amigas, estamos aqui falando sobre fé, propósito e família. E hoje um tema muito relevante, o milagre do perdão. Seja bem-vindo, querido Denis e Priscila, vocês que são uma inspiração para todos nós. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, começo falando que não existe saúde emocional sem o perdão. Tanto a saúde emocional quanto a física, como a Vânia falou. Tiago, ele já dizia que existiam as doenças hamartiagênicas. E o que vem de hamartia? Hamartia significa pecado. Então, vinha doenças do pecado. E o perdão é um pecado, porque é falta de perdoar e começa a ter essas doenças. Então, Tiago já dizia assim, ele falava, confessai-vos uns aos outros, para que Deus vos perdoe. Então, a gente precisa ter isso no coração. E, geralmente, tem pessoas que falam assim, tem que fazer uma oração para passar do teto. Uma oração que passe do teto. Só que, se você, e é bíblico, tá? Não acredite em mim, não. Vai lá e procura nas escrituras, é bíblico. Que se você tiver alguma coisa com o seu amigo, com o seu irmão, se você tiver alguma coisa contra, e ele também alguma mágoa contra você, não adianta você entregar as ofertas. Você tem que primeiro ir lá, um perdoar o outro, e aí sim você entrega as ofertas. Por quê? Porque o Senhor, ele não está ligando primeiramente para as ofertas. Ele quer saber o nosso coração. Ele enxerga o nosso coração. Então, muitas pessoas estão procurando o quê? Eu vou lá para Aparecida, eu vou andar quilômetros e quilômetros para pagar os meus pecados. Pode andar, mas você precisa perdoar. Não adianta a gente fazer tudo isso, esse trabalho, e também não tiver perdão. Então, tem pessoas que fazem, eu vou deixar, não vou tomar mais café, eu não vou comer chocolate, e fazem tantas coisas. E o que é o principal, o perdão, para continuar. Muitas pessoas falam assim para mim, Priscila, eu não sei o que fazer. Já escreve aqui nos comentários se você consegue, uma pessoa facilmente, consegue perdoar facilmente ou não. Pode escrever que é bom pra gente ver isso. Porque tem pessoas que é mais durona pra perdoar. Fala assim, eu não perdoo porque você não sabe o que eu fiz, sabe? Mataram não sei quem da minha família, fizeram, abusaram e isso e aquilo, eu não vou perdoar. Me bateram, me espancaram e não vou perdoar. E o que acontece? Isso, o perdão é pra você mesmo. O perdão é pra você, pra te libertar e abrir o caminho. Então, é preciso perdoar. A gente vai falar essa noite aqui o quanto que a minha vida mudou, porque assim, eu vou falar que eu fui muito perdoada. Então eu prefiro já começar aí, Carlos. Eu fui muito perdoada. Então aqueles que é muito perdoado, eles perdoam. Por quê? Porque eu falei, já que me perdoaram, então eu tenho que também perdoar. E quando a pessoa não perdoa, ela está falando o quê? Eu também não posso ser perdoado. E aí começa tudo na vida dela a não caminhar. Por quê? Porque ela acha que todo mundo vai se aproveitar dela. Ela acha que Deus não pode perdoar ela. Ela acha que ela não tem merecimento. E ela não entende que isso é o fato de que ela não conseguiu perdoar. Olha como que isso é forte. Então, esta noite, se você está aqui com a gente, é para você ter certeza, você não está aqui por acaso. Você precisa aprender algo sobre o perdão. Falar sobre o perdão é fácil, Priscila. É muito fácil falar sobre o perdão. Quero ver você ter passado por isso, quero ver você ter passado. É fácil falar, difícil é perdoar. Mas eu só estou falando porque eu tive que perdoar. Eu apanhei grávida de uma mulher que eu fui ajudar. Apanhei. E aí eu tive que perdoar ela. Então, assim, fizeram passar humilhações. E eu tive que olhar, agradecer a Deus e ainda falar assim, eu vou ajudar essa pessoa. E a gente vai conversar essa noite, eu vou passar para o Denis para eu não me estender, mas a gente vai conversar essa noite sobre isso. Esse perdão que você precisa ter no seu coração. Carlos, oferece o presente primeiro, Carlos.
Gente, vou contar uma coisa para vocês. Nós temos muitos presentes para vocês, mas antes eu tenho que fazer um reconhecimento do nosso querido amigo Rafael Oliveira, da Vida BR, lá de Fortaleza. Ele escreveu umas 3 vezes aqui no chat: eu sou uma pessoa fácil de perdoar. Eu perdoo com facilidade. O rancor no meu coração não dura mais que 24 horas. Então, para você, querido Rafael, uma salva de palmas. Todos aí podem cumprimentar o Rafael, porque é um seguidor de Cristo. E está escrito lá no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo veio ensinar as pessoas a orarem. E como parte do Pai Nosso, o que está escrito lá? Senhor, perdoa-nos as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, significa que se eu mantiver a raiva, o rancor, o ódio, o sentimento ruim, será que o Senhor vai ser tão misericordioso e tão brando de nos perdoar nossas falhas, nossas faltas, nossas transgressões, nossos pecados, nossos erros? Eu não sei. O Senhor tudo pode. Mas eu só sei que a oração do Pai Nosso, ela é condicional. Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, nos prejudicaram, trouxeram situações desastrosas na nossa vida. Bom, mas como eu falei, e aqui foi uma inspiração do Denis, viu, gente? Tenho que dizer que o mérito não é meu, o mérito é do Denis. Ele disse: Carlos, você, todo encontro que nós temos, você oferece um livro de Mórmon. Você oferece também como manter uma família feliz. Mas por que a gente não oferece mais ajuda para os nossos queridos amigos e amigas? Então, inspirado na provocação do Denis, se você está passando por um momento difícil, de aflição, de angústia, um momento totalmente inesperado, um momento que você está se sentindo sozinho, está solitário e está precisando de um apoio, faça um contato comigo, com a Vânia, através do semeando.testemunhos. Faz contato com o Denis, com a Priscila, e nós vamos orar a seu favor. Nós vamos pedir que Deus interceda a seu favor. Então fique à vontade de nos contatar, porque lá na Escritura está escrito que a oração do justo tem um grande efeito perante o Senhor. E nós queremos unir então a nossa fé, embora seja pequena, mas junto com a sua ela se torna grande, a favor do seu pedido, tá bem? Além disso, nós temos oferecido para aquelas pessoas que moram na região de Campinas, no estado de São Paulo, quiserem agendar uma visita para conhecer o Templo de Campinas, eu, a Vânia, Denis, Priscila, a Laurinha, até mesmo a nossa querida amiga e irmã Fernanda Fernandes, irá agendar e acompanhá-los. Novamente, podem contatar a mim, a Vânia, semeando.testemunhos, a Priscila, Denis, Laurinha, Fernanda Fernandes, e nós vamos agendar, tá bom? Agora tem gente que mora lá no Nordeste, lá no Sul, mora no litoral, mora no Pantanal, na capital, no interior, diversos estados, são 26 estados do Brasil, mais Distrito Federal. E a pessoa quer saber qual que é o endereço mais próximo da minha casa, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pode contatar novamente a nós, nós vamos lhe indicar mais próximo. Gente, tem pessoas que estão desesperadas, angustiadas, aflitas, querem conversar com alguém. Nós temos uma equipe que vai conversar com você, não importa qual que é o assunto. Se é uma traição, se perdeu alguém, se está desesperançoso, se está desempregado. Gente, às vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Então vocês podem ver que nós estamos aqui, de fato, gente, numa missão. Uma missão de fé, de propósito, uma missão de união familiar. Tá bom, gente? Então agora eu gostaria de ouvir o testemunho do Denis. Tá bom. Gente, muito boa noite a todos. Obrigado, Carlos. E quero dizer assim, só do que eu ouvi da Vânia já valeu essa live hoje. Perdoar é um dom e todos os dons vêm do Senhor, todos os dons vêm de Deus. Então, se a gente não tiver, é só pedir para Ele que Ele derrama as bênçãos sem medidas, os favores sem precedentes. E eu quero começar dizendo assim, eu era uma pessoa que eu achava que eu perdoava. E na verdade, quando a gente perdoa e a gente não esquece, a gente não está perdoando. Você está carregando dentro de você, tem uma fala que diz que
Uma longa jornada, ela começa com o primeiro passo. Só que quando você sai numa jornada e você já pisou no espinho, esse espinho vai impedir a sua caminhada. E se você continuar andando ali, ele vai inflamar, tem gente que perde até o pé, um pequeno espinho. Mas você imagina o espinho da falta do perdão na sua vida. É algo que sempre vai estar te aterrorizando. Eu já falei isso várias vezes aqui, a minha vulnerabilidade, eu sempre me achei uma pessoa feia, tinha uma autoestima muito baixa, sabe? E aí tudo que eu achava, então assim, era voltado para isso. E quantas vezes, alguém que disse, sabe, me falou em algum momento, até no começo da nossa vida, eu e a Pri, uma mulher linda, porque ela viu com um cara pobre, sabe, feio, assim, tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação, então eu ouvi algumas coisas ali, eu vi pessoas que falaram, e eu não sabia o quanto que eu guardava isso, quanto que eu guardava aquela mágoa, de alguma forma, sabe, eu queria mostrar, sabe, e o que eu entendi? Isso é falta de amadurecimento. É quando a gente é infantil emocionalmente. Eu estou assumindo isso. A falta de perdão, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você perdoa. Quanto mais afastado você estiver do Senhor, menos você vai perdoar. E eu quero ouvir uma coisa, falar para vocês uma história muito... Depois eu vou contar uma história pessoal. Mas um dia eu estava com meu amigo, irmão, o Lee Oswald, nosso diretor pedagógico da rede, e ele morava no Nordeste, ele morava no Agreste mesmo, sabe, situação de pobreza toda. Então, às vezes, tinha uma calça do ano, assim, eu pegava todos os filhos, tinha vários irmãos, então a mãe dava uma calça por ano, 2 camisas, e era isso que eles tinham, um chinelo, um tênis. Mas essa mulher tinha uma sabedoria, gente, eu estou emocionado aqui para falar, porque todas as vezes que os filhos ganhavam uma roupa nova, ela falava, vai lá para o seu armário. E você pensa assim, ela ia para um closet, ia para um lugar onde... Não, eles pegavam aquela roupa que eles tinham batido o ano passado todo, ou aquele ano, e doavam aquela que sabe que era antiga, para dar espaço para o novo entrar. Então eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Como que a gente quer que a abundância que a Vânia falou, que a fartura, que o perdão entre na minha vida, sendo que eu estou retendo algo? Eu aprendi que o perdão, gente, também tem a ver com prosperidade na sua vida. Como que você quer uma prosperidade, sendo que você está retendo? As pessoas mais pobres que eu conheci não eram pessoa que não tinha dinheiro, é pessoa que não queria dar. Então guarda isso. Não é assim, você não vai receber mediante ao seu merecimento, ao seu querer, ao seu desejo. Você vai receber mediante aquilo que você der. Então o auge do nosso egoísmo é querer ajudar. A gente está aqui, mas mesmo que a gente não queira, sabe, a gente recebe. Porque quando você doa de coração, você é a pessoa mais abençoada. Você está tirando os espinhos da sua caminhada. Você está tirando, sabe, ali os traumas emocionais. Você está abrindo espaço para o novo. Teve uma mulher aqui que acabou de dizer, ela foi assaltada 5 anos atrás. E ela simplesmente ficou ali, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Marisa, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo em nome do Senhor Jesus. 5 anos depois ela recebeu uma bênção de estar grávida. E se de repente ela tivesse mantido aquela falta de perdão, aquela imagem, sabe, remoendo tudo aquilo, sabe, vivendo muitas vezes ali um remorso, sabe, ela não teria recebido uma bênção. Então, gente, a Bíblia diz que hoje nós estamos vendo em parte, amanhã nós vamos ver como todo. O todo do Senhor é Ele pegar essa falta de perdão, Ele falar assim, filho, libera o perdão, porque os milagres vão acontecer na sua vida. E eu falo que eu vivo alguns milagres depois que eu perdoei. E eu vou passar depois para vocês. Obrigado, gente. Um maravilhoso e abençoada live aqui para nós. Tá encontro, né, cara? Isso. Nós, na igreja, hoje, falamos bastante sobre a história de José do Egito. Eu gostaria de recomendar para todos os nossos participantes desse encontro que leiam o livro de Gênesis a partir do capítulo 37, 38, 39, que fala da história de José. Vai até o capítulo 50. É um pouco longo, vocês podem ler devagar para meditar.
mas tem alguns pontos muito importantes. José fala sempre que Deus estava com ele. Um ponto importantíssimo, nós temos que convidar Deus para fazer parte da nossa vida. E como que eu faço isso? O exemplo de José é muito grande também, que ele era obediente aos mandamentos de Deus. Ele tinha uma obediência muito grande. Ele fugia das tentações, ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele fugiu. Por causa disso, ele foi para a prisão, mas ele não quebrou os mandamentos de Deus. Então, quando a gente obedece os mandamentos de Deus, nós acrescentamos muita alegria na nossa vida. E por mais que a vida dele foi traição, ele perdeu a mãe quando era pequeno, depois era amado pelo pai, mas os irmãos tinham inveja dele e depois o venderam como escravo para o Egito. E daí ele foi trabalhar na casa de Potifar, mostrou um grande trabalho, ficou como governante da casa, era responsável por tudo, mas daí a esposa do Potifar, que ele mal intencionada, quer que ele durma com ela, ele não aceitou, fugiu dela, e por isso ela armou uma cilada e ele foi parar na prisão. E lá na prisão, depois ele sai da prisão, quando o faraó não consegue... Na prisão ele interpretou 2 sonhos lá, e de 2 prisioneiros, e Deus, o que ele interpretou deu certo. Mas depois de 2 anos, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, nenhum vidente, nenhum adivinho, nenhum sábio lá do Egito conseguia interpretar aquele sonho. E ele então interpretou o sonho para o faraó. Mas é interessante que ele disse para o faraó assim: eu vim porque Deus vai interpretar esse sonho para você. Deus está comigo e ele vai interpretar esse sonho. Então, o José, ele tinha essa sensibilidade de reconhecer Deus em todas as coisas. E por causa disso, ele prosperava em tudo. E daí ele interpretou o sonho, que haveria 7 anos de muita fartura, depois de 7 anos de muita fome no Egito, em toda a terra. E foi o que aconteceu, então, nos anos de fartura. O faraó colocou como governante de tudo, e ele recolheu muito alimento, muito trigo e tudo, e depois, por 7 anos de fome, ele pôde sustentar todas as pessoas daquele local. Mas é mais interessante que os irmãos dele, aqueles que tinham vendido ele para o Egito, que estavam em Canaã, vieram para o Egito comprar alimento. E lá, José os reconheceu e também veio a perdoá-los. E eles estavam com muito medo. Falou, nossa, agora ele é uma pessoa tão importante, ele vai fazer alguma coisa contra nós. Mas ele perdoou. Ele perdoou porque ele disse, eu sei que Deus fez tudo isso com um propósito. O propósito de Deus salvar muitas pessoas da fome. Então, ele compreendeu o propósito de Deus. Então, talvez vocês tenham que ler essa história, talvez vocês tenham que orar muito, talvez vocês vão ter que escrever o nome dessas pessoas que magoaram e tentar perdoá-las, repetir todo dia, eu perdoo fulano de tal pelo que fez, por ter me prejudicado, por ter me abusado, por ter me traído, violentado, o que for que aconteceu na sua vida, o importante é vocês perdoarem, porque vocês vão ter paz. A paz que vem de Deus, a paz que Cristo falou que todos teriam aqui nessa terra se estivesse ao lado do Senhor. Então, o Pai Celestial diz que o homem existe para que tenha alegria, mas tem muitas pessoas que não estão vivendo em alegria porque estão nesse pecado de não perdoar. Então, tem uma escritura que, em Doutrina e Convênios, que você vai ler para nós, Carlos, que diz que nós precisamos perdoar a todas as pessoas. Então, o Carlos vai ler para nós. Doutrina e Convênios é um livro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É o nosso 3º livro sagrado. Nós temos o primeiro, que é a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Depois nós acreditamos em todas as palavras que estão no livro de Mórmon.
e acreditamos em todas as palavras que estão nesse livro de Doutrina e Convênios, que são revelações que o Senhor deu ao profeta José Smith enquanto ele fazia a restauração da igreja. Queridos amigos, a Vânia acabou de citar o exemplo de José e ficou aí uma tarefa de casa, que está lá na Bíblia. Então pode marcar aí onde que se encontra mesmo, Vânia? Gênesis, a partir do 39 começa a história de José, vai até o capítulo 50. Então pode escrever aí no chat, gente, Gênesis capítulo 39. Então essa semana, porque a Vânia disse que são vários capítulos, fica a tarefa de casa de leitura. Começa ali em Gênesis 39, 40, 41 até os 50, conta o relato completo de José, conforme ela falou que foi um servo escolhido, um servo que era fiel, obediente e que teve essa habilidade, teve essa capacidade de perdoar os irmãos que lhe venderam e simplesmente traíram na sua fidelidade. Tá bom, gente? Então fica aí a tarefa de casa. E também eu vou pedir para vocês escreverem, além de Gênesis 39, 50 que vocês estão escrevendo aí, a frase que José dizia diariamente. No momento de tentação, de provação, no momento de traição, no momento que ele estava deprimido, no momento que ele estava angustiado, aflito, sabe o que ele dizia? Deus está comigo. Deus está comigo. Então pode escrever aí no chat novamente. Deus está comigo. E durante essa semana, de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir, ao acordar, em qualquer momento que você estiver dirigindo o seu carro, estiver no ponto de ônibus, esperando, trabalhando, lavando a louça, estiver com o filho, estiver com a esposa, estiver sozinho, Deus está comigo. E assim, nós vamos chamar a influência divina no nosso dia a dia. Bom, a Vânia citou uma passagem de Escritura que gostaria de ler para todos os amigos, que diz o seguinte: meus discípulos, nos dias antigos, procuraram pretextos uns contra os outros, e em seu coração não se perdoaram. E por esse mal foram afligidos e severamente repreendidos. Então, será que às vezes eu e você não estamos sendo afligidos e severamente repreendidos? Talvez sim, se nós estejamos na condição de não perdoar os ofensores. Mas depois o Senhor diz o seguinte: portanto, eu vos digo que deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão as suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Gente do céu, eu vou pedir para a Vânia até interpretar esse versículo para nós, de tão poderoso que ele é. Então, assim, quando nós nos negamos a perdoar os nossos irmãos, o pecado fica maior conosco. A gente pensa, nossa, ele pecou contra mim, ele me agrediu, ele fez isso, fez aquilo, e eu fico guardando essa mágoa, esse rancor, e desejando sentimento ruim, desejando o mal dessa pessoa. Todas essas coisas ficam no meu coração. Mas aí o Senhor, que conhece o nosso coração, diz: pois nele permanece o pecado maior. O meu pecado de não perdoar é maior do que o pecado daquele que me ofendeu. E daí ele fala: e eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar. Por que ele fala isso? Porque ele é o Deus, ele perdoa quem ele quiser. Mas de vós é exigido que perdoei a todos os homens. Então, nós, como filhos de Deus, ele exige essa progresso, essa perfeição nossa, de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige humildade da nossa parte para pedirmos ajuda do Senhor, pedirmos o dom do perdão no nosso coração, pedirmos amor no nosso coração, porque quando nós temos amor no nosso coração, fica mais fácil nós compreendermos as pessoas e as maldades. A gente começa a ver, puxa, talvez ele fez isso porque ele me assaltou, mas talvez ele está morrendo de fome. Nós conseguimos ver aquela pessoa com outros olhos. Deus vai nos mostrar aquela pessoa com outros olhos. E, às vezes, a gente perdeu alguém, né? Eu li essa semana ainda um relato de uma
de uma pessoa que contou que perdeu o irmão e a cunhada num acidente de carro, porque a pessoa que estava dirigindo o outro carro estava 130 por hora, mas bêbada. E ela atravessou no sinal vermelho e eles vindo se chocaram e morreu o irmão e a cunhada. E ele ficou muito chocado com a morte desse irmão e estava com ódio, com raiva dessa pessoa. Como que essa pessoa dirige? E essa pessoa não morreu, foi só eles que morreram. E daí, mais tarde, teve o tribunal, a mãe dele, o pai e uma irmã foram lá no dia do julgamento do rapaz e viram os pais desse rapaz chorando muito o tempo todo, de tristeza de toda essa situação que o filho havia se envolvido. E eles foram lá e conversaram com eles e demonstraram que eles estavam dispostos a perdoar aquela situação. E daí ele disse que, vendo essa situação da mãe, do pai e da irmã, com esse desejo de perdoar, ele viu que ele também tinha que perdoar. Então ele passou por esse processo de orar, de meditar, de pedir ajuda do Senhor, mas ele disse que foi algo que saiu um peso muito grande da vida dele, depois que ele seguiu o caminho do seu pai, da sua mãe, de sua irmã, que viram que foi uma fatalidade, que aconteceu algo muito triste, trágico, que ele não queria que tivesse acontecido, mas que poderia ser perdoado. Então nós podemos perdoar, nós podemos com a ajuda de Deus. Queridos amigos e amigas, nós estamos falando sobre fé, propósito e família, hoje como tema, o milagre do perdão. E essa é uma situação que nós vemos aqui na Bíblia, desde o primeiro livro, lá em Gênesis, nós vemos no tempo de Jesus Cristo, nós vemos também nos dias atuais, e ela se aplica a mim, a querida Vânia, ao Denis, a Priscila e a você que está sintonizado conosco. O Denis, que é um homem muito inspirado, ele disse: Carlos, vamos daqui para frente oferecer aos nossos amigos o livro de Mormon. Vamos oferecer também o livro Como Manter uma Família Feliz. Mas além desses livros, vamos oferecer mais. Vamos oferecer oração. Vamos unir a nossa fé à sua fé. Então, se você está angustiado, aflito, está desesperançado, está desamparado, está passando por uma provação, um momento de grande desafio, pode contatar a nós. Vamos unir a nossa fé, a sua fé e pedir um milagre que aconteça na sua vida. Se você quiser, aqui no estado de São Paulo, visitar o Templo de Campinas conosco, contata a mim, o Flaviano, o Denis, a Priscila, a Fernanda, a Laurinha. Nós vamos agendar e vamos juntos fazer essa visita. Se você está numa área distante do Brasil, 26 estados, mais um Distrito Federal, e quiser conhecer localmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, basta contatarmos. Sumiu sua voz. Sumiu e já voltou. Queremos dizer para você que nós temos um único objetivo, que é de ajudá-lo para que a sua fé possa crescer, para que a sua fé possa prosperar, que a sua fé possa aumentar, porque todos os milagres são fundamentados na fé. E quando nós estamos unidos nesse propósito, o Senhor abençoa aqueles que estão, de fato, buscando respostas. Deixa eu dar um recadinho também. Nós temos em São Paulo um centro de visitantes, que é um local que eles explicam mais sobre a igreja e fica ao lado do Templo de São Paulo. Então, se vocês desejarem, nós temos um casal, amigo nosso, que está lá sempre lá no... E ele pode recebê-los. Então, entre em contato conosco se você mora em São Paulo e quer fazer uma visita no centro de visitante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós vamos providenciar para que esses nossos amigos o recebam lá. Avenida Francisco Morato. Na Avenida Francisco Morato. Tá bom? Mas aí, se vocês entrarem em contato, nós vamos passar o agendamento. Gente, agora vamos ouvir o testemunho da Priscila e depois do Denis. Bom, eu
estava lendo aqui, o pessoal escrevendo. É muito bom que vocês participem, que vocês escrevam, que a gente está lendo aqui, a gente vai respondendo. E alguém escreveu assim, primeiro... Sugestão de tema. Sugestão de tema. E a pessoa escreveu assim, primeiro eu devo me perdoar, depois minha família, meus amigos. Então, assim, o perdão, ele foi deixado ali, foi aquele sacrifício da cruz. E eu quero que você imagine agora um carro, você está dentro do carro com dívidas e você não sabe o que fazer, geralmente dentro do carro, que a gente começa a cantar louvor e vai pensar, no chuveiro. Você está lá no carro e pensando nas dívidas, do que está acontecendo, que a pessoa te traiu e está dirigindo, e daqui a pouco você vai e bate no outro carro, atrás do outro carro. E aí você sai, você vê aquele estrago, porque você só está pensando em tudo que você está vivendo. Você olha aquele carro e daqui a pouco a pessoa do carro sai em paz e fala assim, você tá bem? Não é melhor você ir para o hospital? E você, não, eu vou pagar, olha, eu vou pagar, fica tranquila, eu vou pagar. E você tá pensando em só pagar aquele estrago. E a pessoa, olha, você tá bem? Vamos para o hospital. Eu tenho seguro, fica tranquila. E o que eu quero falar aqui para você é que muitas vezes na vida a gente acha que errou porque a gente estava fazendo tantas coisas e a gente errou e é imperdoável. Só que eu quero dizer para você que existe um seguro também. Tem esse seguro. E Jesus, ele é o nosso seguro, já foi perdoado. Tudo que você passou, que você possa ter feito no outro, que você fez sem pensar, como essa batida, já existe um seguro para você. Você tem que entender que você já foi perdoado. Por quê? Porque é pela graça. Jesus, esse é o perdão que, como a Vânia falou, é pela graça. E aí, primeiro, você precisa se perdoar. Você tem esse perdão. E depois você também pode perdoar as pessoas. Então, alguém escreveu aqui assim, nossa, eu vou perdoar e eu vou ter que andar com a pessoa? Como assim? Não. Você pode perdoar. Perdoar não quer dizer que você precisa caminhar com aquela pessoa. Mas também, vamos conversar. É diferente. Alguém que da família fez alguma coisa para você, Noé não poderia jogar as pessoas da família dele ali da arca. A gente tem que entender tipos de perdão. Então, ele não poderia jogar. Jonas estava lá na baleia, fazendo tudo aquilo. Ele teve que se jogar ali. Por quê? Porque algo que ele carregava ruim dentro dele estava afetando aquele barco. Já dentro do barco de Noé, mesmo que a família, imagina ali a treta que devia ser. Não deveria ser normal, porque imagina. E ele não poderia pegar e jogar, porque se ele jogasse, eles poderiam morrer. Então é muito diferente, né? A gente tem a família, a gente tem que perdoar. E assim, eu aprendi isso na minha vida. Eu tive, como eu fui muito perdoada, eu também tive que aprender a perdoar. Porque, gente, é muito espiritual. Só para falar agora para vocês, para passar por eles, é muito espiritual. Tem gente que não imagina. A nossa briga não é contra a carne. Tem muitas caixas que falam que é do mal, que só sai que fala que é com jejum e oração. Então, se a gente pegar aquela parte da Bíblia, que aquele pai falou lá para os discípulos, falou assim, olha, ore pelo meu filho, ele está possuído. Tinha um monte de demônio lá no menino, ele estava babando. Ele falou, ora por ele. E eles foram orar. Eles eram homens de Deus, foi orar. E não saiu. E aí Jesus falou, ô geração incrédula, tem caixas que só saem com jejum e oração. E quando Jesus vai falar com aquele pai, sabe o que acontece? A gente descobre que também não é só os discípulos como as pessoas olham. Também o pai fala que veio, sabe de onde? Desde o ventre da mãe. Então, olha como que isso tem uma hereditariedade da maldição do perdão. Porque a pessoa não perdoa. Estava no ventre da mãe. Ele falou, olha, isso é desde o ventre da mãe dele.
Então, se você também ama seus filhos, perdoe. Se você não consegue fazer por você, faça pela geração que vai vir. Às vezes está em você quebrar essa maldição, e existe maldição. Então é muito forte. Quando eu aprendi isso, eu falei, poxa, pra que eu vou virar? Pra que eu vou ficar na corrente? Eu vou ficar da corrente, aí o inimigo ele vai me aprisionando, porque quando você não tem perdão, vem aqui, sabe, aqueles pensamentos ruins e você não progride em nada. Você parece que você tem as coisas, mas vive uma vida medíocre. Parece. Tem gente que parece que tem dinheiro, mas não consegue ser feliz por inteiro. E só falta perdoar. Então, como eu falei aqui, aconteceu isso, pessoas fazendo muito mal pra mim, como eu falei, que eu apanhei grávida. Aí fala assim, poxa, você não falou mais com a pessoa? Eu vou falar pra vocês que não foi de homem, né? Foi de uma mulher que eu ajudei, acho que ela estava também, eu não sei o que estava acontecendo com ela, ela foi e me bateu grávida. Mas eu vou falar pra você que depois passou, eu fiquei com muita raiva, porque eu era assim, olho por olho. Eu não perdoo, eu era assim. Você vai ver o que eu vou fazer. E eu era vingativa. E aí eu falo que eu era malévola. Eu sei. Ele sabe. Eu devolvia tudo, principalmente no casamento. E aí o que aconteceu? Eu aprendi a perdoar e comecei a amar essa pessoa, de verdade, de coração. Hoje eu amo essa pessoa. Pessoas que me humilharam e eu ainda ajudei. Depois elas me ligaram assim, ó, que elas estavam perturbadas, mas perturbada. Eu mandei pro Carlos um print para ele ver, porque eu lembrei hoje disso do perdão e de 1 ano e meio atrás, e a pessoa falou assim, olha, eu tô vendo coisas, aconteceu que acendeu uma vela, falou coisas terríveis que estavam acontecendo. Por quê? Porque estava ficando perturbado. E isso é o quê? Gera falta de perdão. E ele falou assim, você me perdoa? Eu estou te pedindo perdão. Eu falei, olha, mas eu não fiquei magoada, mas eu falo, eu te perdoo. Mas o Senhor vai te trazer bênçãos. E falei bênçãos para a vida daquela pessoa. Então, nossa vida aqui é uma passagem para a gente ficar se apegando nessas coisas que acaba com você a falta de perdão. Então, escreva aí e que você comece a colocar, eu conseguirei perdoar. Coloca aí. Eu perdoo. Tem que ser já no hoje, no agora. Eu perdoo. E quando Jesus chegou naquele menino lá, que ele expulsou os demônios daquela criança, aquele pai pediu. Ele foi vulnerável e falou assim, olha, eu não consigo crer, mas me ajude a acreditar. Se você não está conseguindo, peça ajuda para o Senhor e fala, me ajude a acreditar que eu possa perdoar. Bom, gente, muito boa noite. Carlos, essa é aquela live que a gente sabe que não dá tempo, né, Senhor? Que a gente vai ter que fazer. A gente sabe que esse tema é muito forte, né? E eu tenho uma história para contar, eu vou deixar para uma próxima live que não vai dar tempo, mas eu tenho uma história muito libertadora, sabe? Situações em que eu vivi. E, inclusive, como eu falei para vocês, que eu percebi que tinha uma libertação, inclusive da prosperidade na minha vida. Porque eu estava sempre patinando. E você vai falar que isso tem tudo a ver com o perdão. Porque eu não perdoava. Então, e o pior, eu não me perdoava. Então, eu só quero deixar uma mensagem. A gente já falou isso em um determinado momento de manhã, de uma oração de madrugada, que o Carlos vai passar uma mensagem também, já começar a fazer um momento de madrugada às 5h55, eu fui inspirado, sabe, eu ouvi aquela voz do Espírito Santo dizendo assim, tudo o que a gente precisa para a gente se libertar é você aprender a se aceitar. Aceita. Assim, aceita o que aconteceu, seja coisa boa, seja ruim, como José, essa fala aqui agora do Carlos vai ficar no meu coração. Deus está comigo. Deus está com você. Lembra? Aconteça qualquer situação, Ele ainda está no controle. Ele tem a sua vida na palma das mãos dele. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que não seja pela permissão dele. Ele permitiu, às vezes, até algo negativo.
mas não quer dizer que é a vontade dele. O que eu entendi? Quanto mais tempo você demora para aceitar aquilo que Deus permitiu, mais você se afasta daquilo que é a promessa, daquilo que é aquilo que Ele deseja realmente para você. Então, você precisa se aceitar. A gente precisa aprender a se amar, porque esse é um princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente só ama alguém, não é à toa. Quando eu falo aqui, eu vivi momentos lá atrás, como que o cara consegue se amar usando drogas, vivendo uma vida de vícios? Sabe, não tem, você não consegue amar ninguém porque você não se ama. E pode ser que algo esteja impedindo você de se amar e você está vivendo um vício. O vício até de não perdoar, o vício de estar sempre arrumando culpado. Isso é falta de maturidade. Isso é algo que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se liberta. Então, se aceitar, se amar e por último, gente, a gente precisa aprender a se perdoar. Primeiro eu preciso perdoar a mim mesmo, saber que tudo faz parte. Você está vendo agora limitado. Às vezes é uma situação que você está vivendo agora, mas faz parte de todo um processo. Amanhã, quantas vezes a gente já não ouviu? Vocês já ouviram história, gente, assim, maravilhosa. Uma pessoa que, de manhã, o cara perdeu o voo. Ia numa viagem internacional, perdeu o voo. Inexplicável. Ficou bravo, xingou. E aquele voo caiu. Aquele avião caiu. A pessoa, infelizmente... Então, assim, às vezes aquilo que aparentemente é um mal, é uma bênção disfarçada. E o perdão, que muitas vezes a gente não quer conceber, às vezes é onde está escondida a maior bênção que você está para receber na sua vida. Então eu recebi bênçãos através do perdão. É um exercício, como a Vânia falou aqui, e eu vou guardar isso. Perdoar é um dom, e todos os dons vêm de Deus. E tudo o que a gente pedir a Deus em nome de Jesus, Ele nos dará. Então que a gente possa, pedir para que a gente aprenda a se aceitar, se amar e se perdoar. Tá bom? Carlos, obrigado, eu acho que o próximo a gente pode falar de perdão no casamento, que eu tenho umas para contar. É isso aí, porque é a libertação, né? Então, nós estamos aqui nessa noite agradecidos por vocês estarem participando conosco e sabemos que vocês entraram nesse programa hoje é porque tem algo importante para vocês. Tem um propósito. E hoje o nosso propósito é incentivá-los a buscar o perdão. A buscar o perdão de Deus se vocês cometeram pecados graves, que esses pecados tiram a sua paz. Busquem o Pai Celestial e Ele vai perdoar, porque daí, quando nós buscamos a Deus, a expiação de Cristo tem efeito em nós. Então nós vamos receber aquela graça de sermos perdoados. Agora, se for alguém que fez algo errado e que nos prejudicou, vamos perdoar essa pessoa. Vamos repetir durante o dia várias vezes: eu perdoo fulano de tal por ter feito isso. Deus está comigo. Vamos repetir essas frases. Vamos colocar na nossa mente que com a ajuda do Senhor nós vamos vencer. Essa é uma coisa importante, porque às vezes vai dizer: não, eu vou perdoar, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Ela me fez muito mal. Mas não é isso. Com a ajuda de Deus, eu consigo. Então, essa é a diferença que nós precisamos colocar na nossa... Com a ajuda do Pai Celestial, com a humildade que nós vamos ter de nos ajoelharmos, orarmos, pedirmos com fé, pedirmos que o Senhor tire de dentro de nós esse rancor, essa mágoa, e vamos começar a nossa caminhada. Nós estamos aqui nessa terra para ter alegria. O Pai Celestial deseja que seus filhos tenham alegria. Mas para isso, temos que tirar os espinhos, como falou. É difícil andar, eu faço caminhada todos os dias. Se tiver uma pedrinha pequena dentro do meu tênis, eu sou obrigada a parar e dizer para os meus colegas de caminhada: vamos parar que eu tenho que tirar uma pedrinha do tênis, porque não estou conseguindo. Então imagine às vezes uma pedrinha bem pequenininha,
mas está perturbando. Então a gente tira a pedrinha e continua aquela caminhada gostosa. Então, a mesma coisa. Se é uma coisa pequena que te fizeram, tire a pedrinha, tire de lá que a sua caminhada vai ser muito melhor. E se for grande, se for os espinhos que estão inflamando o seu coração, a sua mente, vamos trabalhar a partir de hoje nessa jornada de nos libertarmos desses espinhos, dessas coisas que nos fizeram tanto mal. Vamos nos libertar para poder caminhar com alegria e caminhar com Deus. Então essa é a mensagem nossa para vocês essa noite, que vocês consigam vencer, consigam se perdoar. E o meu companheiro de missão, Denis Sá, me fez um convite. Ele disse: Carlos, você acorda cedo ou tarde? Eu disse: eu acordo cedo, Denis. Então que tal a gente fazer um encontro, uma live aqui, Despertando com Fé, às 5h55 da manhã? E o que vocês acham? Vocês acham que eu aceitei o convite do Denis ou não? Sim ou não? Pode escrever aí se eu aceitei ou não. Então a resposta é... Não foi do Denis, sim. Né? Então amanhã às 5h55 da manhã, eu e Denis estaremos aqui falando sobre fé, propósito, família, falando sobre os milagres que Deus proporciona a todos aqueles que estão em busca de salvação, realização, aqueles que estão em busca de paz, aqueles que estão em busca de aproximação com Deus. Nós vamos terminar, que o tempo já está quase esgotado, com uma oração. E quem que vai fazer a oração hoje, hein, Denis? A Priscila ou o Carlos? Eu e o Denis já fizemos. Eu posso fazer. Rapidinho. Priscila, por favor. Ó, 56, vamos lá. Pai, obrigado por essa noite. Nós sabemos que o Senhor colocou cada um aqui para ouvir sobre o perdão. Então, que muitas pessoas falam: por que eu passei isso na minha vida? Por que eu tive que passar por todos esses desafios? Como que eu vou perdoar? Então, hoje, Pai, a gente convida que o Senhor coloca no nosso coração que a pessoa pegue todo o mal, vem para o bem daqueles que amam a Deus. Que pega tudo isso que ele passou e transforme em bênçãos, perdoe e comece a ajudar a vida das pessoas que também estão passando por isso, Pai. Eu tenho certeza que cada um que aqui está, o Senhor tocou no fundo do seu coração e tirou esses espinhos. E eles vão conseguir receber as bênçãos e ser prósperos em todas as áreas da sua vida, principalmente com a família, Senhor. Então, abençoe e blinda essas pessoas. E também, como que aquele homem pediu: Senhor, me ajuda a ter fé. Também nós te pedimos, ajude essas pessoas a perdoar. Ajude a gente a continuar perdoando também. Porque o Senhor disse: perdoe 70 vezes 7. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, aceito e agradeço. Amém. 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 70 obrigado, vezes 7, obrigado, 490, hein? Uma boa semana a todos e até amanhã às 5h55.